Professor Hellborn, se Bolsonaro não puder, Ciro Nogueira vê filhos como opção para 2026. Estamos falando aí para a eleição para presidente, professor? O Flávio, bateu, viu? É. O grupo que hoje é um grupo duro, núcleo duro ali de apoio ao Bolsonaro e ao bolsonarismo dentro do Centrão, sentiu muito o baque das últimas notícias. Sim. Primeiro, com o indiciamento por parte da PGR. Segundo, com os vídeos que ontem foram colocados sob liberdade, né? Foram retirados o sigilo da delação. Mas me parece que foi um pedido da própria defesa do Bolsonaro, né? Ele pediu para ter acesso às delações, o Alexandre de Moraes foi lá e abriu o acesso integral para o mundo inteiro. Então todo mundo sabe o que foi falado na delação. E muito embora, viu, Flávio Silva, existe uma retórica de perseguição, existe uma retórica de que é uma peça publicitária, que é um enredo mágico narrativo, que não tem fundamento jurídico, o baque foi sentido, e é fato. O baque foi sentido, é fato. Tanto é que aquela ideia de debater anistia no Congresso Nacional, ela já mudou, viu, Flávio? Porque antes era pensar numa espécie de anistia geral e restrita, ou seja, para todo mundo. Agora já mudou. O próprio Hugo Mota e o Davi Alcolumbre têm falado coisas diferentes. O Hugo Mota disse o seguinte: não pode ser irrestrita, porque tem quem financia que tem que pagar. Sim. Tem quem faz a ruaça que tem que pagar, tem quem faz a terrorista que tem que pagar e tem quem faz quebradeira que tem que pagar. Esse tem que pagar. Então, vamos dividir. Então a anistia não é bem como se esperava. Outra, queriam mudar a lei da ficha limpa. O Ciro Nogueira ontem disse textualmente: sou contra. Não vamos mexer na lei da ficha limpa, porque vai abrir um processo em cadeia que vai botar muito corrupto e ladrão na rua em condições de competir nas próximas eleições. Nós vamos salvar o Bolsonaro e salvar mais 10 mil bandidos juntos. Foi a fala do Ciro Nogueira ontem, estou repetindo o que ele disse. Sim. O próprio Nicolas Ferreira, deputado Nicolas de Minas Gerais, também disse ontem: eu sou contra mexer com a lei da ficha limpa. Então, quer dizer, a situação na anistia e na lei da ficha limpa dificilmente vai ser trabalhado. E agora, o próprio Ciro Nogueira, repito, gente, que sempre foi aliado fiel ao Bolsonaro, disse: olha, meu candidato, eu vou votar em Bolsonaro. Se não for no pai, vai ser nos filhos. Pode ser o Flávio, pode ser o Eduardo, mas eu tenho a sensação de que hoje, em 2025 ainda, nós vamos ter que buscar um nome para que essa direita não chegue rachada na eleição de 2026. E aí a entrevista perguntou para ele qual seria esse nome, então, né? Se o nome não for do clã Bolsonaro, porque o clã Bolsonaro, Flávio, ele traz um certo problema. Tem muita gente que diz assim: poxa, por que não alguém de fora desse grupo? Por que tem que ser mais uma vez alguém do clã Bolsonaro? Por que não buscar o nome de um governador que esteja hoje fazendo um mandato com bom balizamento popular, com boa aprovação popular? Então tem muita gente que questiona o fato de ser um Bolsonaro, independente de qual deles seja. Muita gente. E aí o Ciro Nogueira disse o seguinte: olha, eu olharia com outros olhos para o Tarcísio e para o Ratinho Júnior, né? O Tarcísio, ele tem uma resistência, ele quer ser candidato à reeleição em São Paulo, né? Tem um mandato com boa aprovação, e o Ratinho Júnior está finalizando o seu mandato aqui no Paraná. E um dado que chamou bastante atenção, viu, Flávio, na última pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, é que, dependendo do cenário, o Ratinho Júnior chega até em segundo lugar. Então é animador, digamos assim. E querendo ou não, coincidência ou não, gente, só uma coincidência, não estou dizendo que vai acontecer ou que não vai. No dia 14 de fevereiro, portanto, há uma semana atrás, o Bolsonaro teve um jantar com Gilberto Kassab, que foi pouquíssimo divulgado pela imprensa. Kassab, como você sabe, é do PSD. Sim. O Ratinho Júnior, como você sabe, é do PSD. Então, se as possibilidades com o Bolsonaro estão se esgotando, e hoje a direita sentiu, o centro sentiu, já começa a retirar apoio, a tendência natural é que um novo nome se fortaleça, claro, é saber se o Bolsonaro vai abrir a vaga, vai abrir a condição para que um próximo nome da direita possa se levantar e ser apoiado por todo o grupo. Professor, você quer dizer que a esperança da anistia e da ficha limpa foi por água abaixo? Eu diria que desde o primeiro momento surgiu, é uma ideia fraca, né, Flávio? Sem muita base jurídica. Você simplesmente, eu sempre falei aqui, e não é porque agora a gente está vivendo essa situação, eu sempre disse que você tinha que dar ao réu, ou aqueles que participaram daquele dia fatídico em Brasília, que é 8 de janeiro,
Você não podia colocar todo mundo dentro da mesma balança, né? Dentro do mesmo saco. Não podia, porque infelizmente, gente, a gente tem lá o seu Joaquim, o seu Manuel e a dona Terezinha, que foram lá para Brasília, levados por uma onda, e não tinha dimensão do que estava acontecendo, e que talvez não tenha nem participado de quebra-quebra. Então não dá para tratar essa pessoa da mesma forma que um baderneiro que vai lá quebrar um relógio de 200 anos. Não dá. Então era isso que a gente pedia desde o início, né? Que tivesse ali o peso do crime. Vamos medir o preço do crime e que ele possa pagar a partir daquilo. Mas anistia, não. Perdão para um ato como aquele, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. É o nosso patrimônio político, é a nossa república, são os nossos poderes. Ninguém tem direito de chegar na sua casa e quebrar as suas coisas, Flávio. Isso é absurdo, pedir anistia para um negócio desse. E outra coisa, a lei da ficha limpa, ela é um avanço. Ah, mas libertar o Lula, meu amigo, o remédio para coisa errada é fazer o certo. Não é repetir o que é errado. Como assim? Né? Ah, porque fizeram tudo para libertar o Lula, então tem que rasgar a lei da ficha limpa. Você tá maluco? Você tem noção do quanto a lei da ficha limpa foi importante para esse país? Impediu que pessoas, inclusive condenadas por crimes comuns, fossem candidatos. Você quer esse povo de novo disputando a eleição? A gente tem que fazer ela acontecer. E não mudar, acabar, rasgar. Para, né? Não dá.